Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Olá para você que acompanha a Módulo FM, é um prazer estar em sua companhia mais uma vez aqui em uma edição do nosso Saúde Mental e Psicologia. E hoje a gente tem o prazer de voltar a conversar com ela, que é doutora em psicologia, professora, a Vanessa Cristina Alvarenga. Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma edição de Saúde Mental e Psicologia. Olá, Leide. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, hoje falando aí de um tema extremamente importante. Eu queria que você já contasse qual que é o tema. O tema de hoje é a habilidade de dizer não. Então, parece até nome de música, né? Letra de música, tal, a habilidade de dizer não. Eu pensei até nessa frase musicada, mas brincadeiras à parte, é difícil adquirir essa habilidade? Qual que é o princípio para adquirir essa habilidade? Igual você falou, a gente parte então do pressuposto, então, que é uma habilidade. Então, é algo que a gente não nasce sabendo. É algo que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, ao longo das nossas vivências. Então, o dizer não está muito relacionado à assertividade. Então, a gente vai ter que aprender, para ter a habilidade de dizer não, a habilidade de ser assertivo. E o que seria isso? A gente tem 3 formas de se comunicar. A gente tem a forma passiva, a forma agressiva e a forma assertiva. Aí eu vou exemplificar. Se você, por exemplo, chega para mim e fala: Vanessa, você tem um dinheiro para me emprestar? Então, se eu vou te responder de forma passiva, que geralmente é o que a maioria de nós fazemos. Ai, Leide, eu vou te emprestar o dinheiro, mas você vê que dentro eu tô assim, nossa, eu não podia emprestar esse dinheiro, né? Essa pessoa não vai me pagar esse dinheiro. E eu nem posso. Muitas vezes eu nem posso, justamente, eu nem tenho. Aí eu vou lá, faço um empréstimo para te emprestar um dinheiro. Então, isso é a forma passiva de agir. Eu não consigo dizer não. Então, me pede uma carona? Me pede um dinheiro? Tudo que me pede, eu tô disponível. Então, essa é a forma passiva de se comunicar com o outro. E agora mesmo a gente vai ver as consequências disso e tudo mais. Eu me lembrei até de outra situação, por exemplo, eu já vi amiga minha dizendo assim, a pessoa tal da loja tal mandou uma condicional para mim, perfeito. Que é o ato de levar umas roupas, né? Eu não tenho coragem de não comprar, eu preciso comprar, eu não tenho coragem de dar esse trabalho para ela e não comprar. Se encaixa também esse exemplo? Perfeitamente. Às vezes está num relacionamento que você não quer, mas eu não consigo terminar, o outro vai sofrer muito, eu não consigo falar que eu não quero mais. Então vai desde a comprar roupa na condicional até você estar em relacionamentos, num trabalho que às vezes você está, sofrendo, não gostando, e você continua ali, porque você é uma pessoa muito passiva. Então, você não consegue, igual dizer o não, e se desvincular de determinadas situações. Eu queria que você falasse um pouco sobre a assertividade. Sim, vou falar. O que é ser uma pessoa assertiva? Porque o pressuposto básico para aprender a dizer não. Sim. Eu confesso para você, Vanessa, que essa palavra assertividade, ela é relativamente nova na minha vida, no meu vocabulário. Eu não lembro, assim, eu lembro das pessoas falarem assim, fulano é muito positivo. É diferente, ou talvez seria o sinônimo de assertivo? Sim. Então vou dar o exemplo do agressivo antes de eu ir para o assertivo. Tá. E eu te responder, então, em relação ao dinheiro de forma agressiva. Que é isso, Leide? Nossa, mas pelo amor de Deus, me pedindo dinheiro? Vai ser folgada. Não vou emprestar nada, não. O dinheiro é meu e pronto, acabou, né? Então, também tem esse outro lado da comunicação, que também não é legal. O que é, então, ser assertivo? Eu consegui virar para você e falar: Leide, não posso te emprestar o dinheiro. Eu estou sendo assertiva. E aí é importante a gente verificar algumas coisas. Igual você falou, é o ser positivo, né? É o ser, como que eu vou dizer? Condizente com aquilo que você pensa, sente e se comportar dessa maneira. Então, se eu não posso emprestar o dinheiro, eu tenho que ser assertiva em relação a isso. E por quê? Porque se eu não consigo essa assertividade, eu vou sofrer com isso depois. Entende? Eu te empresto o dinheiro, falo que sim, sem poder. Pensa as consequências disso depois. Mas pensa a nossa criação. Nós não fomos criados para sermos assertivos. E muitas vezes a assertividade é confundida com a agressividade, com a arrogância. Nossa, fui pedir um dinheiro para Vanessa e ela veio super para mim na tora e falou que não.
Foi grossa comigo. Não, isso não é ser grosso, é ser assertivo. E daqui a pouco eu vou falar disso também, mas já vou puxar esse gancho aqui. Muitas vezes, igual o ato de eu falar o não, de eu saber, né, que eu não posso aquilo, igual eu falei, ser confundido aí com uma grosseria e tudo mais, mas porque as pessoas não estão acostumadas a viver assim. E eu, quando te falo não, eu não tenho que te dar justificativa. É isso que eu estava pensando, porque seria de bom tom, educação, vou falar, não posso te emprestar, porque eu não tenho esse dinheiro, estou passando por uma dificuldade, ou tenho dinheiro e preciso fazer esse investimento, que aí é uma justificativa, né? Ou não, é só aí falar que não posso. Dependendo da situação, você não tem que justificar. E tomar cuidado, o que é justificativo e o que é pretexto. Muitas vezes eu vou arrumar um pretexto que nem é real, e se eu dou muita liberdade para o outro também, eu acabo às vezes não sendo assertiva, porque aí você pode falar assim, pra mim, não, mas deixa pra você aplicar esse dinheiro depois, eu te pago com juro. Não, pode ficar tranquila, você me empresta e eu vou pagar o juro da aplicação e eu vou te devolver daqui 60 dias, um exemplo. Vai que a pessoa é boa de argumento, né? Vai me convencer a emprestar, mesmo eu não querendo. E aí só piora a sua habilidade de dizer não. Só piora, porque aí você tá tentando, né, ser assertiva com a pessoa, então, falar esse não, mas aí você se vê que toda situação, quanto mais desculpas você arruma, mais você fica encurralada. Aí pior fica. Aí mais você vai falar sim, porque aí você fala, não, né, fica me apertando, mas não. Então, e muitas vezes eu não tenho que ter justificativa também para não te emprestar um dinheiro. Às vezes eu não quero, simplesmente eu não quero. Mas eu não preciso te falar que eu não quero. Eu posso simplesmente falar, não. Não tenho. E sem falar também que emprestar dinheiro é motivo do fim de muita amizade, né? De muito problema em relacionamento, né? Eu dei esse exemplo do dinheiro, mas igual você falou, tem vários outros. Mas uma coisa é fato, Leide. Todas as vezes que a gente vai se colocando nessa situação de falar sim para aquilo que a gente não gostaria, como eu disse, vai trazendo para nós, acarretando para nós sofrimento. Esses dias eu vi um memezinho assim, uma pessoa conversando com a outra, né? Meme é uma coisa engraçada que tem na internet. Sim. Uma pessoa conversando com a outra e dizendo assim, vamos em tal lugar, tá todo mundo lá. Aí a pessoa respondeu assim, é justamente por isso que eu não vou. Sim. Então eu acho que encaixa na situação aqui, eu te pergunto, porque as pessoas também vão a lugares, a convite de outras, sem querer estar lá, só para agradar a pessoa que convidou também. Perfeito. E o ser assertivo é justamente isso, ó. Importante essa parte aqui, ó. É ter comportamento que expressa sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos de modo adequado à situação, respeitando os outros e a si mesmo. E esses comportamentos geralmente nos ajudam a resolver problemas imediatos, diminuindo a probabilidade de problemas futuros. Então, o ser assertivo é também estar condizente com o que eu sinto, com o que eu penso, respeitando o outro, mas também respeitando a mim. Porque todas as vezes que eu falo sim para situações, eu não estou me respeitando. Vanessa, isso envolve assim, diretamente a capacidade de diálogo? Com certeza. Envolve também a capacidade de diálogo. Porque se eu não tenho medo também do diálogo, eu não tenho medo do outro, eu vou conseguir ser mais assertiva nas minhas ações. Agora, se eu sou aquela pessoa extremamente tímida, com uma baixa autoestima, também vai prejudicar muito o meu diálogo com o outro. Sabe outra situação que eu pensei aqui, pode ser banal, mas às vezes causa um sofrimento muito a outra pessoa. Mulheres, às vezes a mulher gosta de vestir de um jeito, talvez mais sensual, talvez com uma blusa mais decotada, mas o marido não quer nem ouvir falar isso. Ele não deixa e a mulher fica se vestindo do jeito que ela não gosta, sempre para agradar o marido. Sem exageros, né? Porque eu acho que relacionamento é um jogo de ida e volta. Mas assim, também não é uma maneira de não colocar limites, de não saber dizer não? Sim. Né? O não colocar limites, justamente, envolve vários comportamentos. E um deles pode ser justamente esse. Eu estar me anulando naquilo que eu gosto, naquilo que eu acho importante para mim, para eu satisfazer uma outra pessoa, que seja o marido, às vezes igual na relação pai e filho, né? Muitos pais, às vezes, cedem muito igual para os filhos, não falam os nãos que precisam por conta dessa dificuldade de comunicação, esse medo de desagradar o outro. Então, em várias relações isso acontece. Com a ida da mulher para o mercado de trabalho, hoje é comum, a gente ouve falar, vê muita situação assim, dos pais tentando compensar os filhos pela ausência, por ter que trabalhar, tal, e vai criando assim um filho e uma filha
sedento de tudo e eles não conseguem falar não também. Com toda certeza. Esse também é outro exemplo bem clássico do que acontece nessa relação, muitas vezes, que os pais julgam que tem uma falta. O que a gente mais ouve em consultório é sempre isso da parte dos pais. Onde eu errei? Qual que foi a falta? O que eu fiz ali? Mas não necessariamente, porque acho que tudo, então, Leide, acho que envolve, trazendo a questão da comunicação, tudo eu acho que tem que ser conversado. Dentro de casa, igual os pais explicar, por que então trabalham tanto. E, óbvio, cumprirem o seu papel, igual eu falo, no tempo de qualidade que ele tiver com esse filho. Então, não é a quantidade, é a qualidade. E tudo que é conversado, a gente tem muito isso. Meu filho é muito pequeno, não vai entender. Entende. E a gente vai guardando. Lembra nós, da nossa infância, aquilo que era conversado, negociado, até mesmo, eu não vou poder te dar tal presente agora por conta disso e disso. Ou então eu vou te dar um presente que já vai ser um presente melhor, mas vai ser pro aniversário e pro Natal, um exemplo. As crianças, elas têm essa habilidade de poder negociar também com esses pais e entender o lado deles. Agora, Vanessa, a gente está hoje conversando aqui no módulo Fazendo Amigos, no Saúde Mental e Psicologia, com a habilidade de dizer não. Falamos de uma situação hierarquicamente igual, por exemplo, duas amigas. A gente está na condição de igualdade. Sim. Agora, quando envolve, por exemplo, um chefe com subordinado. Já falamos aí do pai e o filho ou a filha. Quer dizer, tem uma condição hierárquica diferente. Sim. É mais difícil falar não? Com toda certeza, mas aí nós podemos pensar no seguinte, Leide, quais são... essa pessoa, foi contratada para desempenhar quais funções? Acho que isso também é muito importante numa contratação e a gente vê isso muito falho. Muitas vezes não é falado pro funcionário. Então, quais são as funções que ele vai ter que desempenhar naquele cargo? Questão de hora extra, questão de, horário de trabalho. Então, igual mais uma vez eu falo, se isso foi bem comunicado, conversado, não vai ficar difícil para ninguém. Agora, você pensa, você é contratado, então, para um trabalho. Aí fica tudo muito vago. E, de repente, você começa a ver que tá tendo um abuso ali, justamente, um excesso. Fica difícil, às vezes, você conseguir justamente ter essa comunicação, ainda mais dependendo do patrão que você tem. Mas aí que tá. Aí a pessoa avaliar. Ela tá adoecida naquele trabalho? Aquele trabalho, então, já está começando a fazer mal para ela? Se sim, seria melhor ela conseguir falar, até para ela ver, que rumo que isso vai tomar. Ou então, muitas vezes, conseguir desvencilhar daquilo, embora a gente saiba que nem sempre é fácil. Embora a gente saiba que muitas vezes a pessoa, ela precisa do trabalho e tudo mais. Mas eu acho que nunca nada vale a nossa paz. Nada. Por mais difícil que seja. Então, a gente também, enquanto ser humano, a gente pode ir nos organizando. Aí está a diferença também na vida, até na questão de ser assertivo, de ou eu vou ficar uma vida inteira só reclamando, ou diante das situações que acontecem na minha vida, eu vou poder tomar uma atitude em relação a elas. E aí eu vou linkar aqui com algumas habilidades assertivas que a gente pode destacar, bem até dentro disso que você acabou de falar agora. Manifestar opinião. Então, entende? A gente começa a melhorar a nossa assertividade à medida também que eu vou trabalhando essas habilidades assertivas comigo. Então, sou uma pessoa que consigo manifestar minha opinião? É porque você sabe que tem pessoas que estão ali numa roda de amigos, tá todo mundo conversando, sempre caladinha. Não vou falar nada, porque a minha opinião, não. Minha opinião, a Leide sabe muito mais que eu, o fulano ali muito mais. Não, vou ficar quieta aqui no meu canto, vai que eu falo alguma coisa errada. Medo. O medo, A baixa autoestima, muitas vezes me coloca aí nesse lugar. Não vou falar nada, vou ficar quietinha no meu canto. Então, quem está nos ouvindo, faça essas perguntas. Você é essa pessoa que consegue manifestar a sua opinião? E se não, o que te trava? Óbvio também, lembra que eu falo muito na vida é o equilíbrio. Eu também não sou aquela pessoa que precisa ter uma opinião para tudo. Tudo é o bom senso. Porque tem pessoas também, que... Não, eu sei, Nossa, levanta o dedo. E sabe tudo, de extraterrestre até medicação. Generalista, sabe de tudo um pouco. Você sabe que o jornalista, tem muitos que pensam assim, Tudo tem que dar opinião e acha que sabe tudo. A gente, na verdade, sabe nada. Ou sabe um pouquinho de cada coisa que não é nada. Sim, e aí o bom senso, ele cabe, Sim. Outra habilidade, concordar ou discordar.
Não tem que concordar com tudo, mas também não preciso ser aquela pessoa do contra. Mas eu queria que você explicasse uma coisa, por exemplo. Como formar a minha opinião? Porque a minha opinião é fruto da minha formação. Perfeito. Então, as pessoas pensam que dar opinião é jogar palavras ao vento. Eu vejo que a opinião é a sua essência. Perfeito. É aquilo que você acredita, que você lê, que você se informa, que você aprendeu. As minhas vivências, né? A minha opinião é as minhas vivências. Mas, como que eu vou dizer? Não estamos todos no mesmo patamar, né? Então, ou seja, não estamos todos no mesmo nível de instrução, de vivências, inclusive. Sensibilidade, né? De sensibilidade. Mas acredito eu que a maioria de nós transitamos em ambientes com pessoas que estão na mesma sintonia que nós. Você sabe mais que a gente, vamos aprender com ela, com essa pessoa, né? Perfeito. E também aí, tudo isso também, gente, é igual eu falo. Aí você então se considera essa pessoa, tô ficando pra trás, né? Tô vendo que eu saio, todo mundo conversa determinado assunto e eu geralmente fico pra trás. Corre atrás, então. Hoje, igual eu falo, hoje a gente tem várias fontes de informação seguras. Óbvio que tem muitas fontes não seguras, mas a gente tem fontes seguras. Então, igual ler um livro. Como ler um livro nos abre, né, pra vida. Faz assim com a mente, né? Sim. Explode a mente. E também, obviamente, como eu disse, temos as nossas vivências e elas são extremamente importantes. Vanessa, eu posso pedir um intervalo rapidinho? Claro. Pra gente voltar e continuar com esse tema, essa habilidade, né, de dizer não, com esse tema tão importante para nós aqui. E eu vejo que é uma caminhada, é ao longo da vida que a gente aprende a dizer não, né? Aí você passa a falar não com gosto, com tranquilidade. A gente volta em instantes. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Olá para você que acompanha a Módulo FM, hoje aqui no Fazendo Amigos, um abraço para o nosso amigo Tony que acompanha com a gente, está conosco aqui no programa. O nosso Saúde Mental e Psicologia com a doutora Vanessa Cristina Alvarenga. Hoje a gente fala da habilidade de dizer não. Então você, por favor, Vanessa, conclua seu raciocínio, continua citando aí os pressupostos para a gente saber dizer não. Então, estamos falando sobre as habilidades assertivas. Então, que nós vamos aprendendo a desenvolver conosco para a gente melhorar essa habilidade de dizer não. Então, falamos do conseguir manifestar a opinião, concordar ou discordar, encerrar uma conversação. Também é uma habilidade assertiva. Encerrar? Encerrar. Às vezes um papo que não tá... Igual vamos de novo voltar para a questão do dinheiro. Aí você fica insistindo comigo. Eu viro e falo, Leide, já te disse, eu não posso te emprestar, não vou te emprestar e gostaria que você não voltasse a tocar nesse assunto. Concorda aqui? Encerra. Finish. É como eu falo para alguns pacientes, finish. Mas sabe uma coisa que eu estava ouvindo o jeito que você falou, é o tom que fala também, né? Sim. O tom que você fala, se for um tom... Eu até lendo sobre comunicação, eu não me lembro aqui o autor dessa afirmação, mas ele fala que 10% é informação, 90% é como você reage àquela informação. Sim. E aí o tom de voz, muitas vezes a pessoa... Eu digo que tem várias maneiras de dar um bom dia. Perfeito. Você pode falar, bom dia. Então, bom dia. Perfeito. O tom é o tom. Com a palavra, certeza. a expressão é a mesma, mas é o tom. Sim, e quando eu estou sendo assertiva, eu não tenho medo do que eu estou falando. Então, eu não vou titubear você tá convicto, com você. Tá saindo de dentro. Isso. E lembra, mais uma vez, tá muito relacionado àquilo que eu acredito, respeitando o outro e a mim. Mas respeitar o outro não necessariamente é fazer aquilo que o outro quer que eu faça. Vanessa, e você tocou num ponto central. Quando você fala assim, vamos para tal lugar, por exemplo, falam comigo e falam, não tô afim. A pessoa já encerra a conversa. Isso. Mas vamos ser legal. Não tô afim. Nós hoje falamos na psicologia, Leide, que isso aí está no nosso adulto, agindo no nosso estado de ego adulto. Tá. Então, pensando, sentindo e se comportando no adulto. O adulto, aí não tem conflito, né? Não tem. E o adulto, ele vai aprendendo cada vez mais a ter relações sem tantos jogos psicológicos, vamos assim dizer. Igual, se eu fico com você, igual eu falei, né, não sei se do dinheiro, eu vou ver, né, nossa, e justificando mil essa coisas. Pessoa não vai gostar de mim se eu não emprestar dinheiro pra ela vai cortar a relação comigo. Justamente. E aí a gente ainda pega isso, Leide, pra quantas vezes tem relações, igual a gente falou, que estão super desgastadas, já estão bem sem respeito e elas vão continuando, devido à dificuldade de alguém naquela relação ali ser assertivo. Então, ser assertivo, ter opinião. O dizer não
é uma habilidade assertiva. Então, conseguir dizer o não, como a gente falou, sem pretextos, simplesmente o não e pronto. Mas quando a pessoa ameaça do outro lado, vamos falar de uma relação abusiva. Sim, Aí sim. A pessoa que está aqui, que está nos ouvindo e falar, mas se eu falar não pro meu marido, ele vai quebrar a casa e tal. E aí? Como é que fala não? Não, e aí dificilmente essa pessoa vai falar não. Então, ela só vai conseguir falar esse não depois dela ter entendido, inclusive, que ela tá nessa relação abusiva, dela ver se ela quer ou não continuar nessa relação, e dela ter trabalhado isso com ela e estar fortalecida ao ponto dela conseguir falar esse não e arcar com as consequências desse não. E o inverso também é verdadeiro. Por exemplo, tem homem que às vezes ele pensa assim, nossa, se eu não comprar essa roupa pra minha mulher, eu tô apertado, mas se eu não comprar roupa pra mulher essa semana, ela vai acabar com a minha vida, ela vai falar na minha cabeça, eu não vou ter nem tranquilidade pra trabalhar. Ficar entre nós, não vamos ser nem feminista, nem machista, mas tem relacionamento é via de mão dupla, concordo plenamente. E também aí, ó, essa pessoa vai, né, contrair uma dívida e tudo que ela não podia pra agradar a outra, e esse relacionamento, você acha que ele vai ter futuro? Futuro ruim, né? Né? Ele vai se arrastando, porque a pessoa tá tensa perto da outra, né? Tá e sempre infeliz. assim, nossa, vai vir outro pedido, nossa, vai vir outra cobrança. Essa mulher vai fazer da minha vida um inferno. E aí a gente pode até fazer um programa depois, justamente falando, né? Já fizemos de relações saudáveis e lembrar disso. Relacionamento não é isso, né? Relacionamento não é pra fazer da vida do outro um inferno. Desculpa a expressão, mas... Exatamente, não. Se a gente quisesse confusão, passar raiva, dobrar o lençol de elástico, né? Isso mesmo. Outra questão importante, né? Fazer, aceitar ou recusar pedidos. Porque também fazer um pedido para alguém muitas vezes é um desafio. Aceitar, como eu falei, ou recusar. Desculpar-se ou admitir falhas. Também é uma habilidade assertiva, né? De conseguir falar, não, nisso eu fiz errado, você me desculpa. Então, isso também é uma habilidade que muitas pessoas têm uma grande dificuldade. Vanessa, a gente vê as crianças ali nos primeiros anos de vida, né, na alfabetização, elas aprendem a pedir desculpas. Sim. Por que ao longo da vida a gente vai esquecendo dessa habilidade de pedir desculpas? Aí depende muito do ambiente que essa criança convive. Provavelmente, se em casa isso é reforçado com ela vai ser esse adulto que vai continuar pedindo aí desculpa. Exemplo, em casa, como que funciona? Bate-se na porta do quarto um do outro para entrar, pede-se licença. Tá. As pessoas, quando vão levantar a mesa, né? Da mesa, elas pedem essa licença. Como que isso funciona? Ou é tudo, né? Cada um faz o que quer, do jeito que quer, lê correspondência um do outro. Como que funciona nessa casa? Então, eu estava vendo um vídeo esses dias, inclusive sobre psicologia, que eu gosto muito de me informar sobre, e a psicóloga falando, né, que os pais e as mães são muito autoritários. E eles esquecem de pedir licença em algumas questões para os filhos. Sim. Você pensa que é se diminuir. Sim, isso. Sendo que não, o filho não é uma extensão da sua pessoa, ele é outra pessoa. Eu vejo justamente que tá tendo uma confusão aí muito grande. Às vezes os pais com muito medo de magoar, igual uma situação até que aconteceu esses dias. Uma mãe, né, me perguntando, ganhou uma bolsa de estudos para um filho, e ela me perguntando, e esse filho tem 6 anos de idade. E a mãe veio me perguntar o que ela faria, se ela coloca esse filho ou não nessa escola, porque ele não quer ir. Então, entende, assim, quem tem habilidade suficiente para saber o que isso vai acarretar na vida desse filho lá na frente é a mãe e o pai, que são adultos, que têm vivências. Então, óbvio que se eu for perguntar para uma criança, ela não vai querer mudar de escola. Nunca. Entende? Então, é esse medo, né? Eu não estou julgando essa mãe, nem nada disso. Só estou exemplificando pra gente ver como muitas vezes os pais também andam com muito medo. O medo de falhar, o medo de fazer algo errado. E não é. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Porque o adolescente, a criança, tem muitas coisas que ela não tá com essa habilidade dela decidir. Quem decide é o pai e a mãe. Com certeza. Pensei a mesma coisa quando você estava falando, assim, porque eu também sou mãe, já tive essas dúvidas, mas hoje, do alto da minha experiência, eu vejo que tem um momento da vida que a decisão é sua. O melhor para o seu filho, você tem que ter firmeza nela. Outra questão importante de habilidade assertiva, interagir com autoridades. Então, é o que você trouxe até da questão do patrão, né? E o funcionário. A hierarquia. Então, aprender, né? Essa interação, aprender a falar aquilo que é importante, tudo como a gente falou. Depende da maneira como nos colocamos, da maneira como a gente expõe aquilo que a gente quer dizer para o outro. E o tom é fundamental. Com toda certeza. Eu, conversando uma vez com um juiz do trabalho, e ele me afirmou, Cileide,
a pessoa ali, a parte que me desmonta é a parte que é muito humilde. Sim, sim. E a gente às vezes esquece de ser humilde, mas não humilde com falsidade. Não, sim. Humilde na essência, Sim, perfeito. na conduta. Perfeito, perfeito, né? Estabelecer relacionamentos afetivos também é uma habilidade assertiva. Então, como que eu interajo nesses relacionamentos com o outro? Tanto igual de amizade, relacionamento, marido, né? Esposa, namorados, companheiros, isso. Então, também, igual você falou, da habilidade, então, de falar, não, eu vou usar essa roupa porque ela é importante pra mim, né? Eu me sinto bem. Sim, né? Não estou te ofendendo, não estou sendo vulgar. Eu quero usar a roupa assim porque eu me sinto bem. Sim, sim. Ou então do marido falar, né? Não, eu não consigo comprar esse vestido esse mês. Estou apertado, né? Só vou conseguir comprar depois. Encerrar relacionamentos também é outra habilidade. Nossa, como a gente vê no consultório, pessoas que vão arrastando um relacionamento porque não consegue falar por um ponto final. E aí é o ponto que o que eu mais estou ouvindo ultimamente eu queria tanto que o fulano ou a fulana me traísse, porque aí eu teria um motivo para poder ir e encerrar. Sério? Sério. Tanto homem quanto mulher? Tanto homem quanto mulher. Ou seja, o outro tem que sair de mal da história. Ele não consegue tipo assim, tomar ele a decisão precisa de me encerrar. encorajar para que eu possa, ele precisa aprontar para que eu possa chegar e encerrar isso, porque eu já não tô suportando mais. Gente, mas isso é a ausência total da capacidade de dizer não. Sim. Não Isso quero muito mais esse sério. relacionamento. Isso é muito sério. E é sofrimento né? pros dois, né? Isso. Porque a pessoa do outro lado não tá sendo amada. Isso, sofrimento, justamente. Então, encerrar e seja qualquer relacionamento, até de um trabalho, igual a gente falou também. Às vezes é um trabalho que tá trazendo muita angústia, muito sofrimento, também tá muito. O burnout é algo que tá muito presente hoje. Então, da pessoa conseguir encerrar aquele ciclo também. E outra dificuldade que as pessoas estão tendo muito grande é como todo encerramento de ciclo, por exemplo, ganha-se e perde-se. Mas as pessoas parecem que elas não estão querendo a perda, só querem os ganhos. E é humanamente possível só ganhar na vida. Humanamente possível. Você falou da capacidade de fazer amigos. Eu sei que a rede social ela é laboratório para muitas questões, né, psicológicas. Então, esses dias eu estava vendo uma notícia policial que se referia lá à amizade e o pessoal todo embaixo falando assim, não existe amizade, não, você é louco. Não existe amizade, confia em amizade. Eu acho isso tão doentio na pessoa. Porque, Vanessa, eu fiz amigos ao longo da minha vida que foram minha família onde eu morei. Sim. No sentido assim, a gente não tinha laço de sangue, mas Sim, foram amigos que, por exemplo, ficavam com meu filho. Sim. Amigos que emprestavam dinheiro. Amigos que cuidavam, assim, uns dos outros. Eu falo, como que a pessoa não faz amigo, gente? Amigo, amiga. Mas hoje em dia realmente está um grande sofrimento essa questão da amizade. Realmente está algo, eu acho que, né, igual eu falo, as redes sociais, o que a gente vive hoje dentro de casa, igual uma Netflix e vários aplicativos e tudo mais, meio que empreguiçando as pessoas mesmo, sabe? Porque fazer amizade dá trabalho. Dá, amizade Você tem que manter. Ida e vinda, né? E isso, você marca um encontro, você marca o jantar, você vai preparar algo para alguém. Você tem que respeitar a pessoa, Sim. A pessoa tem que te motivar, você tem que admirar a pessoa. Isso, tem várias questões envolvidas, mas também está muito complicado nesse sentido. E no final das contas, a maioria das pessoas estão extremamente vazias. Porque a amizade ela faz muita falta. E também a falta igual, cada um muito na sua, muito preocupado consigo, com os seus problemas. E vai cada vez mais, sabe, se fechando e se fechando. Eu até quero já te antecipar um tema que eu quero tratar com você, porque esses dias ouvindo uma psicóloga da área organizacional, ela disse assim que hoje na relação patrão-empregado, muitas vezes o coordenador, o chefe, líder, enfim, o gerente tem que entender que as pessoas buscam prazer no ambiente de trabalho. Elas buscam o prazer. Até certo momento, eu imagino que sim, a gente tem que ter prazer, mas você buscar só o prazer e o sustento. Sim. E as demais coisas agregadas, eu fiquei assim um pouco preocupada, porque eu falei assim, gente, eu sempre trabalhei porque eu precisei. Hoje eu tenho prazer com o que eu faço, porque eu faço o que eu gosto. Sim. Mas durante muito tempo eu fiz o que eu não gostava. Sim, a maioria de nós vamos passar por essa fase da nossa vida, de fazer, muitas vezes, o que a gente não gosta. Pra chegar no que e gosta. O trabalho, ele não é o tempo todo prazeroso, por mais que eu faça algo que eu goste. Sim. Porque eu também tenho questões, né? Às vezes eu tô adoecida, às vezes eu tô realmente cansada esses dias com esse calorão.
Não vamos fazer um programa só sobre calor? Sim. Vanessa, o calor, ele me desestabiliza. Então, não só você, né? Desestabiliza todos nós. Então, a gente fica realmente bem cansado. E a maioria de nós, por mais que gostamos do que fazemos, muitas vezes nesse calorão vamos porque precisamos, justamente. Porque e no nosso adulto é aquilo também. No nosso adulto, a maioria das coisas que a gente faz é porque a gente precisa. E não necessariamente porque a gente gosta. Mas eu até entendo, às vezes, a colocação dessa psicóloga, porque acho que também está perdendo-se de vista a saúde mental e a qualidade de vida das pessoas dentro de um ambiente de trabalho. Então, isso também é algo, mas dá um programa à parte. Sim, não, eu pensei na hora, eu falei, vou conversar com a Vanessa pra gente tratar de algo assim nesse nível organizacional e do sentimento das pessoas no trabalho, porque eu vejo que tem uma dificuldade muito grande das pessoas que contratam, que são de uma geração, e das pessoas que são contratadas, que são de outra geração. Perfeito. Até porque a geração aí atual, eles têm outros objetivos. Outra formação, outros valores, né? Outros estímulos bem diferentes da sim. nossa geração. Então, é algo, mas podemos falar mas pode ser questionado, né? Sim. Mas dentro das características... Aí pra gente tá terminando essa parte. Expressar raiva, desagrado ou pedir mudança de comportamento também é uma outra habilidade assertiva. Então, mudança de comportamento o quê? Então, até às vezes, patrão também não consegue falar com o funcionário. Às vezes eu preciso, o patrão precisa chamar o funcionário para pedir, esse comportamento não tá legal, você pode melhorar tal comportamento. Às vezes tem uma dificuldade grande com isso. E às vezes é tão grande que muitas vezes os próprios funcionários não veem aquela pessoa como patrão. Como patroa, né? Não consegue enxergar. Não tem essa hierarquia. A dificuldade, né? E lembre-se que a gente já falou aqui em outros programas, e falo de novo, um dos grandes segredos da vida também é a gente se colocar no nosso papel. Todas as vezes que eu me coloco no meu papel, na minha função, a probabilidade das coisas darem certo vão ser muito maiores. Então, eu sou patroa, me coloco na minha função. Certo? Então, se eu começo a não me colocar nessa função, então tem dificuldade de falar aquilo que precisa, tem dificuldade de ser assertivo com os meus funcionários, não vai dar muito certo. E Vanessa, eu ouço cada vez mais as pessoas dizerem assim, às vezes tem uma situação de conflito, aí a pessoa fala assim, isso em vários níveis, né? Sim. Empresariais, de relacionamento, não deixa pra lá, não compensa. Eu vejo assim, você pode deixar pra lá, pra não ter o conflito naquele momento, mas depois chama pra conversar. Aí esse negócio como é que você vê isso? O deixar pra lá, igual que, defender os próprios direitos também é uma habilidade assertiva. Nem sempre dá pra eu deixar pra lá. Ainda mais quando envolve, por exemplo, um direito meu. Não dá, né? Não dá. Uma injustiça. Sim, não dá, né? Não dá. Então... Mas o conflito ali na hora, o bate-rebate, a resposta, eu acho isso tão desgastante. Só que... ele é desgastante, só que tem determinadas situações que eu não tenho como deixar passar. Não tenho, porque aí eu não discuto ali, aí eu até a questão, expressar raiva. Muitas vezes eu também nem consegui expressar essa raiva. E expressar essa raiva, muitas vezes, é conseguir falar pro outro. Não gostei do que você fez, não gostei de você ter me tratado dessa maneira. Entendi, então, mas com a pessoa. Com a pessoa, entendi. Justamente. Entendi. Porque se eu não resolvo ali, eu vou remoer isso em casa depois. Então, fica... Eu não vou escapar de sofrer com isso. Fica pensando, né? E também lidar bem com críticas é outra questão importante da nossa habilidade assertiva. Gente, eu acho essa fundamental. Fale-me mais sobre. Como eu falei, mais uma vez eu linko com a questão da autoestima, né? Quanto melhor a minha estima está, ou seja, o conceito que eu tenho de mim mesmo está, melhor eu vou saber lidar com críticas. Porque isso não vai me abalar ao ponto, então meu mundo caiu. A música da Maísa. Justamente. Porque a gente precisa, nas relações, conseguir ter essa retórica. A gente precisa conseguir, justamente igual falar, né? Leide, você é minha amiga, mas tal dia, né? Aquela situação, isso que aconteceu, você acabou de fazer agora, não gostei. E é interessante, igual adolescente precisa muito dessa habilidade. Adolescente, as brigas com os colegas, como que é importante depois deixar claro, né? Isso eu aceito, isso não, então não vamos brincar com isso, não vamos fazer gozação disso. Então, são questões aí que o adolescente até, ele tem uma habilidade boa em fazer isso. Mas parece que a gente vai indo para a vida adulta e essa questão de lidar, então, com críticas, ouvir do outro alguns limites, aquilo que ele não gostou, me faz muitas vezes ir para um lado muito sombrio, né? Nossa Senhora!
O que aconteceu? Por que essa pessoa falou isso pra mim? Eu não tinha esse direito. Aí, gente, se quiser se relacionar, a gente tem que estar aberto para críticas. Mas, mais uma vez, como você falou, e eu repito, tudo é a maneira como a gente fala, tudo é a maneira como a gente se coloca com esse outro. Bom, para você foi difícil desenvolver a habilidade de dizer não? Foi difícil. Foi difícil. Pra mim foi muito difícil. Foi difícil, não, ainda mais dependendo da criação, né? Essa criação, muitas vezes, igual eu falo, você tem, né, que concordar, tem essa questão de respeitar os mais velhos. Ok, né? Mas igual eu falo, tudo dentro do limite. E a questão do desagradar, né? Nossa, né? Eu vou perder uma amizade, essa pessoa não vai querer ficar, né, mais ser meu amigo. Só que quando eu coordenei o curso de psicologia, me ajudou muito, porque ali eu estava na função de chefe. E tinha que dizer não. E tinha que dizer não. E era para muita gente. Né? Que você lida com um aluno, com um professor. Então, ali eu precisei... Com a comunidade toda, né? Porque eu vi que porque o dizer sim para tudo, assumir uma posição ali de comunicação passiva, ia me prejudicar e muito na funcionalidade do curso. Eu lembrei de uma música do Barão Vermelho que fala que rir de tudo é desespero, né? Então, sim. As pessoas estão sempre dizendo sim, estão rindo, tal. Eu já fico com o pé atrás porque não é normal, né? Não. A gente tem que saber falar não, tem que desagradar de vez em quando. E, justamente o que eu vou falar aqui, você pode dizer não sem se sentir culpado nem aborrecido. Então, a gente pode, e mais uma vez trazendo o que eu disse, a gente não precisa trazer pretextos para isso. Não preciso trazer pretexto o tempo todo, igual, não vou por conta, porque chegou gente aqui em casa, por conta disso, por conta daquilo. Você se complica, né? Quando você começa a justificar, você vai se complicar. Então muito. É não porque é não. Então a gente tem que aprender a se expressar de forma clara, concisa e sem pretextos. E, geralmente é mais fácil a gente atender o pedido da outra pessoa do que enfrentá-la, caso não a atenda. É o que você falou, né? Muitas vezes é o me desagrado para agradar o outro. Então, algumas recomendações para recusar alguns pedidos. Dizer simplesmente não. Pode-se dar uma razão, mas não existe uma obrigação de justificar a resposta. Então, não tem a obrigação. Igual você falou, é sempre só dizer o não? Não necessariamente. Dependendo da situação, eu posso falar a justificativa, mas eu não sou obrigado a isso. E a gente precisa aprender também, Leide, só uma coisa rapidinho, a justamente dar para fazer menos drama das coisas. Né? Fazer menos drama. Né? Então fui tentar um trabalho lá com a Leide. Ela falou, não, né? Provavelmente porque não tinha essa vaga, né? Então não era o momento. Não era o momento. Eu aprendi a lidar com esses nãos que eu recebo também da vida de uma maneira mais leve também. Aí é óbvio também que, trazendo para o autoconhecimento, então se eu sou uma pessoa que estou só recebendo não, então eu estou procurando um trabalho. Então eu tive vários nãos. Então é importante eu às vezes entender, né? Por que eu estou recebendo tanto não assim? O que será que está acontecendo? É verdade. Outra questão, outra habilidade que você pode aí, né, se dizer não. Pedir tempo pra pessoa. Às vezes você fala pra mim, então, né? Você tem dinheiro pra me emprestar? Fala, Leide, você me dá um tempinho pra eu ver, né? Minhas finanças, ver como que estão as coisas. E aí, com esse tempo também, muitas vezes eu posso realmente, né, ver se é adequado ou se não é adequado. É porque a gente tem muito essa necessidade de falar a resposta na hora, né? A gente tem muita reatividade às vezes, né? Você não tem tranquilidade, paciência para falar. Deixa eu pensar. Isso. Mesmo um convite para sair ou para viajar, deixa eu pensar melhor, né? Depois eu te respondo. Sim. Isso muitas vezes nos incomoda. Sim. E principalmente quem recebe, né? Essa resposta. Ou pedir mais informação e esclarecimento para o outro. Tudo é capacidade de diálogo, né? Perfeito, né? Arcar com a responsabilidade das próprias decisões, é o que eu falei antes, mas repito. Então, eu falei o não e me senti confortável com aquele não e arcar com a consequência daquele não que eu falei pro outro. Pois é, uma coisa que eu tava pensando, às vezes a gente fala um não inconsciente também. Às vezes um colega fala assim comigo, Leide, olha, você viu tal oportunidade? Que lá acho que é bom pra você, encaixa. Aí eu já falo, não quero não. Mas talvez é uma boa oportunidade. A pessoa tá te indicando que ela quer o seu bem também. Ter cuidado com não ser radical, não ter exagero. Isso, ter um pouco mais de paciência na vida. O que a gente vê também as pessoas estão perdendo essa capacidade dessa paciência, do poder pensar melhor, do poder analisar melhor a situação para poder dar uma resposta. E se você for pressionado quanto a esse não,
como eu falei, ser bem assertivo e deixar claro. E não insista com isso, porque realmente eu não vou pra festa, eu não vou te emprestar esse dinheiro. Eu tava rindo esses dias que quem gosta de sair de casa, adolescente, adulto, gosta de ficar em casa com o Wi-Fi ligado. Sim, Tranquilo, né, Alex? Sim. O Alex tá rindo aqui. E dizer sim, quando a gente queria dizer não, o que traz pra nós como consequência? Muitas vezes se sentir sobrecarregado, fazer algo que eu não quero, agradar os outros e me desagradar. Isso acaba com a energia da pessoa. Total. Né? Você sai da festa acabada quando você vai sem querer. Escolher o bem-estar do outro ao invés do meu. Experimentar emoções negativas como raiva, frustração, estresse, medo. Que a gente fica depois igual remoendo. Não, mas eu não podia ter falado sim para aquela situação. Você joga um monte de cortisol no corpo, né? Sim, e aquilo te faz muito mal. Reforçar o medo do julgamento, crítica, rejeição. Porque realmente eu nunca vou testar minhas relações também. Se eu estou só na posição de sempre estar dizendo sim para tudo, então eu não vou nem entender se essas relações são reais. Muitas vezes é aquela coisa, nossa, será que a Leide é minha amiga? Porque tudo que ela me pede, eu faço. Então, e o dia que você fala, não, a pessoa deixa de ser sua amiga, então não era amiga. Então, justamente. Né? Mas então, quanto antes eu colocar, muitas vezes, esse não em prática, e igual a gente tá falando, gente, isso é das pequenas ações às grandes ações. Eu tenho amigas, Vanessa, que às vezes surge um comentário ou outro com outras amigas e falam, ali não adianta, ela não vai querer ir, mas a gente pergunta. Só que a pessoa é só perguntar, eu sei que a pessoa não quer, pronto. Isso. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Eu já começo a rir. Isso. E o tanto que é bom a gente conhecer o outro. Né? A gente ter essas relações mais reais, como eu disse. É sair do personagem, é ser real, né? Isso. E reforçar o medo de magoar ou decepcionar as pessoas quando a gente diz não. Só que eu tenho que entender que eu não vivo para agradar todo mundo. Eu ouvi no teatro esses dias, foi uma fala muito engraçada. Você não é tequila para agradar todo mundo. Você não gosta de tequila, viu? Porque você não tomou a boa. Provavelmente. Porque tem uma muito boa. É verdade. Mas, Vanessa, assim, que bacana. Tem algo que você queira ressaltar, que você queira finalizar? Então, vamos lá. Finalizar com o seguinte. Dizer não é dizer esse não com firmeza. Lembrei da música do Que de Abelha. Dizer não é dizer sim. Hoje a gente tem um musical programa. E dizer não é importante porque, Leide, nos ajuda a não nos colocar em situações na qual a gente vai se lamentar depois. Nos ajuda a evitar circunstâncias nas quais sentimentos que aproveitam de nós ou que nos manipulam, né? Aquela sensação igual, nossa, ele sempre pede só pra mim, porque sabe que sempre eu vou dizer sim. Então, e tem gente que é especialista nisso, né? Sim. Sabe que o outro lado vai dizer sim, fica sempre sobrecarregando aquela pessoa. Isto, né? Então a pessoa vai se sentindo justamente, como você falou, sobrecarregada, nos permite tomar nossas próprias decisões e dirigir a nossa vida de acordo com aquilo que a gente acredita. Sim. E nos permite, então, como eu falei, tomar nossas próprias decisões. E o importante disso tudo como a gente começou falando, eu vou terminar. Falando o seguinte, é uma habilidade. Ninguém nasce pronto para dizer não. Muito pelo contrário. A gente muitas vezes ensinado a essa comunicação passiva. A assertiva, não. Eu posso ser até na comunicação agressiva. Então, eu sou aquela pessoa também que diz não para tudo. Não para tudo, sem nem analisar o contexto. Conheço alguns isso também. Não é ser assertivo. Agressividade. Tá? Né? Isso muitas vezes é ser agressivo. E a gente tá falando aqui, igual, até você deu o exemplo dos seus vizinhos lá, que até eram vizinhos que emprestavam dinheiro, ficavam, né, com o Henrique e tudo mais. Sim. Igual eu falei, é tudo uma questão da gente analisar. Sim. Não é que eu tô falando aqui que toda situação que alguém me peça algo ou me convide, eu vou falar não. Sim. Mas eu tá condizente, igual lembre-se do que a gente tá falando, com aquilo que eu quero, com aquilo que tá fazendo sentido pra mim. E, Vanessa, a gente tem intuição, que você chama de anjo da guarda, sim. Seu guia Perfeito, protetor. Perfeito. Mas quando se arrepia por dentro, sim. é porque não vai dar certo. Isso, tem situações que você vê que aquilo realmente não vai dar certo. Presta atenção na intuição. Perfeito. Você fala que é Deus falando com a gente. Eu concordo com você plenamente. Sim. E lembrando, então, à medida que eu vvou desenvolvendo essas habilidades, sendo mais assertiva na minha vida, eu vou ficando melhor comigo, que eu vou ficando mais em paz. Porque então eu paro de viver, né? Eu não posso a vida inteira colocar os outros na frente de mim.
Óbvio que tem a questão da empatia, óbvio que tem momentos que eu vou entender que aquele outro tá realmente precisando de mim, precisando então da minha ajuda. É óbvio, a gente também tem a cognição para isso. A cognição, a emoção para nos ajudar nessas interpretações. Só que eu ser essa pessoa que sempre falo sim para todo mundo, tem esse comportamento, essa comunicação passiva o tempo todo, com toda certeza é uma pessoa que vai estar sofrida na vida. Tem uma frase que meu marido fala sempre, e ela é muito filosófica, apesar de ser simples. Ele diz assim, olha, é melhor a gente amarelar agora do que envermelhar lá na frente. Perfeito. Então, quando você fala, não, você amarelou, não quero. Perfeito. Aí E se necessário vermelhar lá na frente, a vermelha também. Isso. Se, por exemplo, então eu falei pra você, vou te emprestar. Aí eu não te emprestei o dinheiro ainda, mas eu vou depois raciocinar melhor e tudo. Não posso. Isso realmente vai me prejudicar. Que eu avermelho e falo, olha, eu te falei, mas agora eu pensei melhor e tudo, e eu não consigo. Isso. Ou seja, gente, o importante na vida é a gente também, como eu falo, tá em paz conosco, com aquilo que a gente pensa, sente, pra gente se comportar de maneira mais adequada conosco. Vanessa, eu quero te agradecer imensamente por mais uma participação aqui no Saúde Mental e Psicologia. Muito obrigada, tema necessário. A gente bate papo aqui, o ouvinte tá aí participando com a gente, tá acompanhando e tal, a nossa intenção aqui é sempre trazer um pouco mais de paz de espírito para as pessoas, o autoconhecimento para que as pessoas possam viver mais felizes, porque é disso que o mundo precisa. Muito obrigada e o microfone está aberto para as suas considerações. Eu quem agradeço, Leide, desejo uma boa noite a todos e que o que a gente conversou aqui hoje possa fazer sentido para quem aí está nos ouvindo e ouçam aí com carinho essas habilidades assertivas e pensem com vocês o que eu consigo desenvolver, aquilo que eu ainda não consigo, mas como eu disse, é uma habilidade e a gente, quanto mais eu pratico, né, eu vou ficando melhor então naquilo. Então que possamos desenvolver essa habilidade de dizer não e ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Porque a gente nasce sozinho e morre sozinho. Então, a luta é individual, é você com você mesmo. Com então, toda certeza. Busque sempre o autoconhecimento, né? Essa foi a doutora Vanessa Cristina Alvarenga, doutora em psicologia. E a gente falou hoje sobre a habilidade de dizer não. Lembrando que no próximo programa nós vamos falar sobre um tema muito comum nos dias de hoje, mas muitas vezes pouco entendido, que é a autoestima, né, Vanessa? A gente volta dentro de 15 dias com a autoestima. A todos uma boa noite, fiquem com Deus e até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.